Está começando o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. No princípio, Deus criou o céu e a terra e confiou ao homem e à mulher a tarefa de cultivar e cuidar da criação. No programa de hoje vamos falar sobre a campanha da Fraternidade 2017, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Nosso convidado é o Padre Joel Maria dos Santos, vigário episcopal para a ação pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte. E você, como sempre, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Tudo bem, Padre Joel? Tudo bem, Padre Márcio. Seja bem-vindo ao nosso programa Conexões para falarmos da campanha da Fraternidade 2017. Mas, primeiramente, explique para nós por que campanha da Fraternidade? Que ideia é essa da CNBB, da Igreja no Brasil? Então, Padre Márcio e aqueles que nos acompanham neste programa, todos os anos, em razão do momento da Quaresma, como preparação para a Páscoa, a CNBB propõe um tema que diz respeito a um despertar de todos nós para a questão da fraternidade. A fraternidade é, por excelência, um tema evangélico, bíblico. E quando nós pensamos na questão da fraternidade, pensamos no relacionamento não só com Deus, com os outros, com a vida, com o universo, com o cosmo, neste ano, com a ecologia também. Sim. Então, nesse sentido, vale lembrar, né, Padre Joel, que durante a história recente da Igreja no Brasil, vários foram os temas, por exemplo, a juventude, o negro, a criança, o menor abandonado, de tal forma que, talvez a gente pudesse deixar claro aqui, não sei se o senhor concorda, é que nas últimas décadas se tornou muito eloquente o método ver, julgar e agir. Ou seja, um olhar voltado para a nossa realidade, para perceber e captar ali os desafios que nos tocam, como ser cristãos ali. Julgar essa realidade à luz permanente do Evangelho. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. E traçar pistas de ação para enfrentar os desafios, né? Sim. Este método, ele vem sendo usado, né, com frequência pela Igreja nos seus documentos. Nós percebemos que o tema da campanha da fraternidade deste ano não foge a esta regra. No âmbito do ver, cabe então contemplar toda a riqueza que os biomas brasileiros compreendem. Aliás, diga-se bem, né? Biomas, com B. Biomas, e não miomas. Correto, com certeza. Então, ver toda essa realidade rica, esplêndida de beleza, julgar, sobretudo à luz da palavra de Deus, bem como à luz também do magistério da Igreja, através dos papas, os documentos, e o julgar como pistas concretas de ação de todos nós em prol da vida, em prol do meio ambiente. Então, já que falamos que são biomas, o que são esses biomas no Brasil? Biomas são expressões de vida que se fazem presente em todo o território do nosso país, em várias regiões. Bio quer dizer vida. Oma é um sufixo grego que quer dizer grupo, estrutura, formas de vida. Então, biomas são manifestações da vida que está justamente presente nas regiões várias do nosso país. Então, nós podemos dizer que no Cerrado nós temos um tipo de fauna, um tipo de flora, na floresta amazônica um outro tipo, digamos, de vegetação, enfim, de vida, né? Exato. Então, cada bioma brasileiro, atualmente, oficialmente, são 6 biomas brasileiros, embora alguns estudos indicam de 7 a 8 biomas, mas não é uma ideia ainda tão assim assumida por todos. Esses 6 biomas brasileiros se referem à Amazônia, ao Cerrado, à Caatinga, ao Pantanal, ao Pampas e à Mata Atlântica. Correto. Bom, e isso tudo demonstra a riqueza do nosso país, eu poderia dizer, né? A riqueza do dom de Deus. É muito interessante falar isso, porque na Alemanha o verde é um verde escuro.
A floresta negra, por exemplo, é um verde até cansativo. O nosso verde tem tonalidades as mais variadas. Exato. É uma riqueza muito grande, né? Agora, a intervenção humana tem agredido todas essas formas de vida do nosso planeta, né? Exatamente. Eu creio a campanha da fraternidade ela tem esse objetivo, né? De nos despertar a todos para o cuidado com a criação, especialmente com os biomas brasileiros, com as suas especificidades próprias, e promover também relações fraternas, né? Com a vida animal, vegetal, bem como com os povos que habitam essas regiões, esses biomas, né? Que se nós considerarmos desde o início da colonização brasileira, esses povos também já vêm sofrendo agressões, não só o planeta, o sistema, a natureza. Agora, é muito interessante falar nisso, porque muitas vezes o livro do Gênesis foi interpretado, sobretudo por uma modernidade, sei lá de quando, né? De uma forma, eu acho que meio equivocada. Porque o livro do Gênesis diz, depois da criação, Deus diz ao homem e à mulher, crescei e multiplicai-vos, dominai a terra. Então, muita gente pega esse termo dominar no sentido de explorar, no sentido de devastar a nossa morada comum. E não é bem assim, né, Padre Joel? Creio que aqui está o risco, né, de uma leitura fundamentalista até do texto sagrado, né? Na verdade, não somos donos, mas servidores, cuidadores, né? Zelosos cuidadores desta maravilha, desta beleza diversificada, como dons de Deus às suas criaturas, né? Dons através dos quais Deus também nos fala da sua bondade, da sua ternura e do seu amor por nós. Então, a leitura adequada do texto bíblico, ela é extremamente importante para não desvirtuar uma compreensão e muito mais alimentar essa compreensão através de uma prática devastadora que degrada e fere a vida do planeta. Seguramente, mesmo porque o termo dominus em latim é senhor. Quem é senhor, cuida. Exato. Quem é senhor, cultiva. E uma outra questão que chama muita atenção é o fato de que essa razão instrumental de explorar, de dominar no sentido moderno, vamos dizer assim, ela é recente. Ela não era uma prática vivencial na época em que o Gênesis foi escrito. Pelo contrário, Adão e Eva ali como os nossos primeiros pais, eles eram responsáveis pela criação. E nesse sentido eu coloco uma outra pergunta. Todo ser humano é responsável, é vocação ou apenas para quem professa uma religião cristã, por exemplo? Penso que trata-se de uma vocação. Vocação compreendida como um chamado, e um chamado que nasce de um despertar, que fortalece a consciência da corresponsabilidade de todos nós em razão do meio ambiente, em razão do planeta, desta casa comum que vivemos, que habitamos, né? Embora pode até acontecer que alguém pense ser uma opção, e essa opção, quando alguém pensa assim, pode acontecer de estar motivado também por outras razões, talvez até razões baseadas no próprio interesse, no uso, na exploração, mas jamais no cuidado. Então, penso que uma compreensão adequada de uma espiritualidade, de uma religião, de uma crença, de uma vivência cidadã, admite ser uma vocação de todos nós cuidar da terra. Então, já que você colocou a questão de forma tão esclarecedora, veja bem, aquilo que as religiões falam, que determinada opção política trata, que determinados programas, ONGs também defendem, tem uma base que é natural. O ser humano ele é um todo com os outros e com o seu entorno. Nós somos, de certa forma, essas montanhas, essas florestas, esses mares, esses rios. Cada vez que degradamos o meio ambiente, estamos degradando a nossa própria vida. Nós somos um todo, né? Eu queria aproveitar aqui e agradecer a participação da Elmira Luiza. Precisamos muito de programas assim para auxiliar nossas comunidades. Fraterno abraço. O Marcos Teófilo. Precisamos nos atentar para o ato de consumir. Refletir se o que nos é oferecido atende necessidades
e se os fabricantes se preocuparam com o meio ambiente no processo de produção. Aliás, o consumismo, digamos, ele é um problema no mundo de hoje, né? Onde colocar tanto lixo? Né? Penso, o Papa Francisco, ao escrever a Laudato Si, que é reconhecida como encíclica ecológica, ele fala de uma ecologia integral. Então ele não consegue pensar, e não conseguimos pensar o ser humano nas suas dimensões várias, sem estar interligado com a ecologia, com o meio ambiente, né, com o planeta. E, de fato, ele diz que a questão crucial do problema que assistimos hoje, a ecologia, não se trata tanto do aspecto da economia em si, mas é mesmo uma questão mais profunda, que diz respeito a uma ética e até uma visão antropológica, como que esse ser humano encara esse universo no qual ele está inserido e como que ele administra os bens que estão às suas mãos. Ou seja, cultivar e cuidar da nossa morada Exato, comum, né? exato. Aproveito ainda para mandar um abraço a Silvane Sabino, Jailton Neres, Expedito Lima Pinheiro, Elaine Mendes. E vamos descansar um pouquinho, Padre Joel. Ótimo. Cuidar da nossa casa comum é responsabilidade de todos, cristãos ou não, crentes ou não. Nenhum de nós deve se furtar a esse trabalho, a esta vocação. Voltamos daqui a pouquinho.